Oi pessoal, tudo bem por aí? Aqui é a Adriana Laufer, eu sou nutricionista e sou especialista em comportamento alimentar. Nesse vídeo eu vou falar sobre comer transtornado, o que é, como identificar, como que é o comer normal, fatores que contribuem para o comer transtornado. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como a nutrição comportamental pode auxiliar quem tem comer transtornado, tá bom? Porque senão vai ficar muito longo. Bem, você já percebeu, né, que a gente vive um paradoxo, né? De um lado, excesso de comida, né, porções grandes, propagandas, aplicativos para pedir comida, comida muito farta, muito acessível. Por outro lado, culto à magreza, ao corpo sarado, né? Então é para fundir a cabeça de qualquer um, né? O que eu faço? Como ou fico sarado? E esses dois opostos, na verdade, eles mantêm uma relação muito estreita, né? E que resulta num aumento bastante alarmante, assim, dos índices de obesidade e de transtornos alimentares, como compulsão alimentar, anorexia, bulimia, ortorexia, vigorexia, que são novos transtornos alimentares que estão surgindo aí. E acaba que a ponte entre essa relação, né, desse paradoxo e o transtorno alimentar antes de desenvolver o transtorno alimentar per se, falando, né, é o comer transtornado, tá? E o que é o comer transtornado? Ele é um conjunto de comportamentos específicos, assim, que são fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Só falando um pouquinho mais antes sobre esse contexto que a gente vive, a gente vive nessa sociedade, né, onde os que mandam e lucram são a indústria e a mídia, né? Então nada mais esperado do que a gente ser colocado nessa posição de conflito, né, onde a magreza é sinal de sucesso, mas tem tanta comida para se comer, entende? Então, isso que tem levado grande parte da população, né, especialmente 50 a 80% das mulheres e de várias culturas, a desenvolverem comportamentos disfuncionais em relação à comida, que são comportamentos de risco para desenvolvimento de transtorno alimentar, como eu estava falando antes, e que é então o comer transtornado. Então, como tu pode ver, de 10 pessoas, a cada 10 pessoas, 5 a 8 delas têm comportamentos alimentares arriscados, ou seja, de um comer transtornado, que trazem muito sofrimento em relação ao corpo e à comida e que são risco para desenvolver transtorno alimentar. Isso é bem sério. E o comer transtornado, ele costuma começar justamente então com a prática de dietas para emagrecer, né? De um lado tem tanta comida para se comer e eu quero comer, de outro lado tem a indústria da fitness, das dietas. Então eu como, mas depois quero fazer uma dieta, né? E aí então com a prática das dietas a gente acaba desenvolvendo comportamentos que são de risco para o comer transtornado e que englobam esse espectro, digamos assim. E então essa prática de dietas para emagrecer inclui comportamentos disfuncionais, né? Para a busca de determinado peso ou forma corporal e práticas inadequadas de controlar o peso. E esses comportamentos típicos são hábito de pular refeições, e isso é bem comum em quem quer emagrecer, né? Tentar vencer a fome, ficar pulando refeição. Hábito de jejuar, fazer restrição constante de calorias, alimentos ou nutrientes, seja trigo, doces, carboidratos, necessidade de muito controle da própria alimentação e do corpo. São pessoas que têm dificuldade assim de lidar com as variações do corpo biológicas, né? Normalmente são pessoas que necessitam muito controle, então elas ficam bastante inseguras e amedrontadas assim com essa ideia, né, de que nem tudo no corpo a gente controla.
Sentimentos de culpa e descontrole após consumir algum alimento proibido ou de cometer algum exagero, mesmo que tenha sido situacional ou daqui a pouco nem configure de fato um exagero, é algo que ela interpreta como um exagero por ter uma extrema culpa de comer. Problemas com autoimagem corporal, né, de se enxergar maior ou partes do seu corpo ela enxerga maior do que realmente são, enfim. São pessoas que normalmente fazem o que a gente chama de categorização dos alimentos em bons ou ruins, ou pode, não pode, é saudável ou é veneno, sabe? Como se não houvesse meio termo. E isso leva a crenças distorcidas sobre comer, sobre comida. E há também bastante sofrimento em relação à sua alimentação, porque claro, né, com tudo isso, comer vai ser um sofrimento. E como tu pode ver, esses comportamentos hoje em dia, eles são vistos quase como normais ou corriqueiros, né? Para emagrecer, porque para emagrecer tem que fechar a boca, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo, tem que passar fome, né? Então isso acaba sendo interpretado como algo meio que normal. Mas esses comportamentos não são normais, eles não configuram uma relação saudável nem com a comida, nem com o corpo, né? Enfim. E podem levar, como eu já falei, a complicações muito sérias, que são os transtornos alimentares. E aí é aí que entra a nutrição comportamental, como forma de recuperar, digamos assim, esse comportamento alimentar, né, para uma forma mais saudável, mais funcional, mais intuitiva, com mais confiança da parte do paciente e prevenir, então, o desenvolvimento de transtornos alimentares. E aí, dessa forma, então, construir uma nova forma de se alimentar, né? Uma forma mais saudável. E aí, para essas pessoas que se enquadram nesse quadro diagnóstico, digamos assim, do comer transtornado, é muito importante, assim, que elas sejam orientadas a não continuarem fazendo dieta. É muito importante para essas pessoas que elas não continuem fazendo dietas restritivas ou dietas da moda, porque a tendência é que a relação delas com a comida piore cada vez mais, e com o seu corpo também, com as suas emoções também, porque normalmente tem muito também o comer emocional envolvido, né? E a questão é que a piora na relação com a comida vai trazer sérias complicações psicológicas e sociais, trazendo cada vez mais risco e mais vulnerabilidade para transtorno alimentar. E também é que a tendência é que o ganho de peso perpetue, ou no mínimo um efeito sanfona, mas a tendência é que essa pessoa ganhe peso cada vez mais. E ainda a obesidade, os transtornos alimentares e o comer transtornado, eles podem andar juntos ou um migrar para o outro. Então não quer dizer que todo mundo que faz dieta vai ter transtorno alimentar, mas quem tem transtorno alimentar é porque praticava dietas, fazia dietas como prática. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Outros fatores, além da prática de dietas, né, que também contribuem para o desenvolvimento de um comer transtornado, são preocupação com a imagem corporal, com o peso, com a forma do seu corpo, ou com partes do seu corpo, por exemplo, com o tamanho do braço, da barriga, do bumbum, das coxas. A idealização da magreza, né, acreditando que só sendo magra ou magro será feliz, amado ou terá sucesso. O grau de conhecimento sobre alimentos, nutrição, exercício, genética. Então, aquelas pessoas que têm conhecimento, assim, acima da média das pessoas normais, leigas, assim, né, que sabem tudo sobre as dietas, sobre os alimentos, as calorias e tal. A incapacidade de conseguir fazer boas escolhas alimentares sozinho, né? Essa pessoa precisa de um papel, de uma dieta, de uma orientação externa, senão ela não se sente confiante para decidir o que comer, por exemplo. Prática de exercício apenas com o intuito de queimar gordura ou emagrecer também não é um bom sinal. Baixa autoestima, que claro vai estar presente, né? Isso vem de uma autoimagem negativa. Pouca habilidade de lidar com emoções desagradáveis e sentir, como raiva, medo, vergonha, tristeza, estresse. Também existe a influência das pessoas de convívio, né? Daqui a pouco tem uma pessoa que convive contigo que faz muita dieta, enfim,
ou que tem transtorno alimentar, também a influência da mídia e o tempo que se gasta com a mídia, tipos de alimentos disponíveis nos seus ambientes de convívio, expectativas distorcidas ou não alinhadas com a realidade sobre o teu peso ideal. Também pode ser um fator de risco. Ou tudo isso junto, né? Enfim. Então, como você pode ver, isso tudo é bastante interessante, né? E daqui a pouco a gente pode estar com comportamentos que a gente julga normais e que não são muito normais ou bons para a nossa saúde mental e que podem estar nos trazendo algum risco, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? E num outro vídeo eu vou falar como que a nutrição comportamental pode ajudar no comer transtornado. Um beijo, tchau, tchau!